Olá, gente, boa noite. Estamos em mais um dia de workshop, né? E estamos no quarto dia e hoje teremos um assunto que foi pedido muito aqui, que houve muitas perguntas e que já estava dentro da programação, né? Que é a questão do medicamento para pessoas com TDAH, né? E os efeitos colaterais. Então, é, vamos estar aqui com nossa convidada, né? Eu já vou colocá-la, a Alessandra Luizari, ela que é a nossa parceira desse evento, né? Que é da comunidade TDAH Não é Bicho Papão. Então, vou colocá-la conosco. Boa noite, seja bem-vinda, Alessandra. Boa noite, Carla, boa noite todo mundo que já está aí assistindo a gente. Neste sábado, né? Sábado, um dia gostoso, de fim de semana, muitos estão descansando. Hoje o assunto é um pouquinho denso, né? Mas eu vou tentar trazer aqui em palavras bem simples aí para que todos consigam entender. Isso, você sempre, né, tem essa proposta de trazer de uma forma leve, né, para a gente, e é um assunto bem complexo, bem controverso, né, tem muitas pessoas que dizem coisas, né, uns dizem são a favor, outros contrários ao uso da medicação para o TDAH, mas aí eu vou deixar você para que a gente possa aproveitar bastante o tempo, né, apresentar e que todos possam interagir, sejam todos bem-vindos, mas um dia do workshop Entendendo o TDAH, né? Então, quando quiser começar, é só falar, tá bom? Maravilha. Se você já quiser colocar na tela a apresentação, e, gente, nós estamos, é fim de semana, né? Normalmente eu já trabalho em casa, mas no fim de semana, normalmente tem outras crianças aqui em casa, então se tiver um barulhinho de criança aí no fundo, vocês me perdoem, tá bom? E vamos lá, vamos começar Faz então. parte. Faz parte, né? Quem é mãe, quem é tia. E eu quero começar me apresentando, porque talvez, né, nem todos aqui me conheçam, mas eu sou farmacêutica, né? Me formei já tem alguns anos aí, não vou revelar a minha idade para vocês, mas sou farmacêutica, trabalhei 6 anos aí nessa área e não estava muito contente aí, né, nessa área como farmacêutica, fiz uma transição de carreira para conseguir ajudar as pessoas a vencerem os desafios pela parte emocional, né? Então, me tornei terapeuta e especialista em TDAH por conta da demanda, né? Comecei a atender as mães e começou a aparecer essa demanda do TDAH e eu, como boa, né, pesquisadora, como boa farmacêutica, sempre quis encontrar a raiz dos problemas e a solução dos problemas, né? Então, fui realmente a fundo estudar, já empenhei mais de 2.500 horas em estudos relacionados ao TDAH, né? Isso, não só os estudos, mas o atendimento aí já de mais de 700 mães de crianças com TDAH, me torno especialista nessa área, né? E também sou criadora da comunidade TDAH Não é Bicho Papão, onde eu atendo essas mães, onde eu presto, né, a minha ajuda para elas, e quem não conhece ainda a comunidade, né, no finalzinho eu mando o link aí para vocês terem a oportunidade também de conhecer. E a comunidade está apoiando, né, todo esse workshop aqui. Já quero deixar o meu agradecimento para Carla, porque esse tema, né, gente, do TDAH ainda é tão pouco conhecido, a gente tem tão poucas informações realmente de qualidade, né, disponíveis. E vamos ao que interessa, né? Sou palestrante também, né? Como estou aqui ajudando vocês, porque uma vez que a gente se torna especialista numa área, a gente tem que contribuir, né? Não adianta a gente crescer sozinho, a gente cresce ajudando outras pessoas. Então, a minha missão realmente é levar conhecimento para vocês, mas também sou mãe,
né? Mãe do Luquinha, e apaixonada pela instituição família. Por isso que eu falo que a gente já atendeu mais de 700 famílias na comunidade, não mães, né? Porque a mãe é parte da família e o objetivo final é realmente ajudar a família. Mas vamos lá. Quem tá aqui, né? Eu quero pedir para que vocês coloquem no chat se você é mãe de uma criança com TDAH, se você é profissional da área e os profissionais carecem, né, de informações de qualidade também sobre o transtorno e principalmente sobre os medicamentos, né? Eu acho que nenhum outro profissional estuda tão profundamente os medicamentos quanto o farmacêutico. E quero começar, então, vai colocando aí para mim, né? Mas quero começar trazendo alguns dados aqui para vocês, antes da gente falar especificamente do medicamento. Hoje, no Brasil, né, fora do mundo, os dados são maiores, mas no Brasil, hoje a gente tem estimado cerca de 5,3% das crianças e adolescentes que apresentam esse transtorno e cerca de 2,5% dos adultos. Se nós temos a metade de adultos, né, aí que apresentam ainda esse sintoma, isso mostra pra gente que o TDAH ele não é um transtorno só da infância e da adolescência. Se eu não resolvo ele na infância e na adolescência, ele vai prosseguir aí para a vida adulta, né? E mesmo sendo, gente, talvez, poxa, 5% é um número tão pequenininho, mas se você pegar lá numa sala de aula que tem 15 alunos, pelo menos um deles vai ter o TDAH. Então, aí a gente consegue ter a dimensão disso, né? É muita gente. É muita gente. Numa sala com 30 alunos, pelo menos 2. E esses 2 já conseguem, né, dificultar todo o andamento da sala se o professor também não tem o conhecimento de como conduzir o TDAH. Quem não assistiu a palestra da Jurema, convido vocês para assistir, né? Quem está aí que é professor. Mas olha só, no Brasil, menos de 20% das crianças são tratadas com medicamento ou não, tá? Com medicamento ou não. Então, assim, muita gente ainda sem diagnóstico. As que já têm diagnóstico, só 20% ou menos aí são tratadas. E quando são tratadas, qual é o tratamento que é oferecido? Medicamentos e a terapia. Só que a terapia é só para criança, né? A Lucineia também trouxe aqui informações ricas para vocês a respeito de como conduzir a criança em casa, né? Principalmente os pais. E sem essa condução, sem a intervenção comportamental, a terapia pouco efeito faz, tá? Então, quem está aqui que é psicólogo, que é terapeuta, saiba disso, né? A gente precisa também prestar aí orientação para os pais, para que a terapia tenha realmente o seu efeito. Fato é, gente, que tanto o medicamento quanto a terapia, eles são pouco eficazes, né? E a gente vai entender o porquê que eles são pouco eficazes. A gente vai se ater hoje só aos medicamentos, né? Não vou falar da parte terapêutica aqui hoje, mas vamos entender qual é a proposta, né, desses medicamentos. Boa noite aí, assim, já dando boa noite para todas as mamães elefantes que estão aí. Gente, eu vou me ater aqui principalmente aos medicamentos que são específicos para o TDAH, tá? Então, Ritalina, Concerta, Venvanse são os principais que a gente utiliza aqui no Brasil. Vou me ater mais a esses medicamentos e em algum momento lá mais para o final a gente vai falar de alguns outros medicamentos que também aparecem aí com frequência, tá? Mas falando da Ritalina, né, que é o mais largamente aí prescrito, qual que é o princípio ativo dele? É o metilfenidato, né? Essa palavrinha aí complicadinha que aparece aí para vocês. O metilfenidato, ele é da família das anfetaminas, né? Então ele funciona da mesma forma que uma anfetamina. Não, talvez você conheça, né, alguma anfetamina aí, por exemplo, os anabolizantes, né, que são usados, né, ou eram muito usados antigamente para quem faz academia, e a gente sabe que tem um efeito, né, benéfico ali para aquilo que a pessoa quer, mas existem também vários outros efeitos maléficos e a gente vai falar sobre tudo isso. Mas olha só, eu extraí aqui um pedacinho da bula. Vários pedacinhos da bula eu extraí e trouxe aqui para vocês hoje. Olha só o que ele fala, né? O cloridrato de metilfenidato é um fraco estimulante do sistema nervoso central, com efeitos mais evidentes sobre as atividades mentais do que nas ações motoras de coordenação motora, tanto que a gente percebe mesmo que a criança
a dificuldade de coordenação motora é muito presente no TDAH. Mas quando a criança toma Ritalina, a gente percebe um efeito muito mais na concentração do que na coordenação motora, tá? Isso está evidenciado na própria bula. E o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte, olha só. O seu mecanismo de ação no homem ainda não foi completamente elucidado, mas acredita-se que o seu efeito estimulante seja devido à inibição da recaptação da dopamina. Deixa eu te tentar explicar o que é isso daqui, olha só. Essa fotinho que eu coloquei aqui para vocês é o que a gente chama de fenda sináptica, né? Os nossos neurônios se comunicam, então, através dessas fendas, por impulsos elétricos, né? Só que não só o impulso, ele carrega com ele os neurotransmissores. E é através desses neurotransmissores que os nossos neurônios se comunicam, conseguem fazer tudo que o nosso cérebro faz, né? E nós temos alguns neurotransmissores bastante importantes quando a gente fala de concentração, né? E também da falta de concentração e da hiperatividade. Vou citar os dois principais, tá? Que é a dopamina e a noradrenalina. Esses dois, eles fazem parte da mesma cadeia, na verdade, de neurotransmissores aí. Então, vamos falar mais especificamente da dopamina. O que acontece? Eu preciso de dopamina, não só circulante, né, ali no meu cérebro, mas eu preciso pegar essa dopamina e que ela faça a comunicação entre um neurônio e outro. E o que o metilfenidato faz? Ele impede a recaptação. Imagina assim, o neurotransmissor, ele vai ser utilizado uma única vez, né? E eu preciso formar novos neurotransmissores constantemente para que o meu cérebro sempre esteja usando essas substâncias, para ele conseguir, então, fazer o meu cérebro funcionar como deve. O que acontece? Quando eu tomo um psicoestimulante, ele impede essa recaptação, ele faz com que essa dopamina ela fique circulante ali, né, nessa fenda sináptica, entre esses neurônios por mais tempo, né, como se eu conseguisse fazer uma reciclagem aí dela. Só que, olha só, tanto aqui eles falam, né, que esse o mecanismo, né, pelo qual o metilfenidato exerce os seus efeitos psíquicos e comportamentais em crianças não está claramente estabelecido, mas eles acreditam que ele faça isso que eu falei para vocês, né, impeça a recaptação aí. Mas olha só, vamos entender isso um pouquinho mais a fundo. O que acontece quando eu tomo o medicamento, então? Eu causo uma superestimulação do meu cérebro, principalmente da parte pré-frontal, né, do meu córtex, que é a parte responsável aí pela minha memória, pela minha concentração, principalmente, né, concentração, e toda essa parte de controle, né, dos impulsos, tá? Então, é aqui que ela vai fazer a ação dela. Porém, essa superestimulação, ela tem um curto prazo, tá? Normalmente as mães relatam, e aí se você tá aqui, né, e você é mãe ou até mesmo profissional, qual é o período aí que você entende, né, que você conhece de ação dessas drogas? Normalmente as mães falam entre 2 e 3 horas, né, de ação. E aí depois que passa esse efeito, então, da Ritalina, acontece o que a gente chama de efeito rebote. A criança, ela fica mais nervosa, mais irritada, né? Ela pode até ter dor de barriga, dor de cabeça. Algumas crianças, logo que tomam a medicação, elas perdem o apetite, né? Eu sei que tem algumas mães aí, eu tô vendo alguns nominhos conhecidos que já fizeram uso da medicação. Contribua aí no chat também com a sua experiência para enriquecer aqui a nossa palestra, tá bom? Dor de barriga, falei, dor de cabeça, falta de apetite, porém, quando passa o efeito da medicação, a criança, ela, muitas vezes, tem uma compulsão alimentar. Parece que toda aquela perda, né, do apetite de antes, é como se ela estivesse tentando recuperar, né, o tempo ali perdido. E aí, gente, dessa irritabilidade e desse nervosismo, porque a criança não sabe lidar com isso, porque normalmente a criança que tem o TDAH, ela não tem controle sobre as emoções dela, tá? Isso é fato, e inclusive nós temos estatísticas também com relação a isso. E eu vejo muito, né, dentro da nossa comunidade. Olha o Felipe maravilhoso entrando aí. Felipe, gratidão pela sua presença aqui.
Felipe era um dos que tomava, né, a Ritalina indevidamente aí na faculdade para poder se concentrar, né? E nós vamos até falar sobre isso aqui também, do uso indevido. Mas como a criança ela não sabe se concentrar e ela não sabe controlar toda essa irritabilidade que vem por conta do uso da medicação, eu tenho esses dados lá na comunidade, tá, gente? Fora da comunidade eu não tenho, mas grande parte das crianças que começam a tomar a Ritalina, que apresentam sintomas do transtorno opositor, acabam sendo diagnosticadas com o TOD. Só que você retira a medicação, os sintomas desaparecem. Será que essa criança realmente tem o transtorno opositor? O que vocês acham, né? E um outro dado bastante importante, esses medicamentos, e eu já vou mostrar também mais um pedacinho aqui da bula para vocês, eles são contraindicados para quem tem ansiedade. E essa é a primeira contradição que a gente encontra, né, na própria bula, porque toda criança que tem o TDAH, gente, ela sofre com ansiedade, em menor ou em maior grau. E isso acontece porque a ansiedade, ela tem lá o seu fator genético também, existe uma predisposição, porém, o que acontece? Quando a gente tem o ambiente propício para o aparecimento dos sintomas do TDAH, e a Clara falou para vocês lá no nosso primeiro, né, na primeira palestra desse workshop sobre esse ambiente, se eu tenho um ambiente propício para o aparecimento dos sintomas do TDAH, eu também tenho um ambiente propício para o aparecimento dos sintomas da ansiedade. Então, toda criança que tem o TDAH, ela sofre com ansiedade. Umas mais, outras menos. E muitos a gente nem percebe. Mas a gente agrava, né? Esse ambiente a gente agrava e a gente consegue verificar esses sintomas. Olha lá, a Yane ficava extremamente ansiosa e comia muito depois do efeito da medicação. Por isso, não aceitei mais a medicação. Em 3 anos, ela já havia passado por 3 medicações. Antes de eu terminar de ler, né, o comentário da Cíndia, olha só. Eu tenho um aumento da ansiedade, né? E só para vocês não acharem que sou eu que estou falando isso, tá na própria bula, tá? Olha lá. Não tome Ritalina se você sofre de ansiedade, tensão ou agitação. E aí eu me pergunto, então por que dar a medicação para a criança que tem o TDAH? Por uma única razão, gente, porque vai ajudar a criança a se concentrar mais. Esse é o único efeito benéfico que ela traz, tá? E realmente traz, realmente funciona. A criança consegue se concentrar mais e não só criança, adulto, né? Felipe tá aí para comprovar que também usava para esse benefício, né? E mesmo sem ter o TDAH, né, Felipe? E ele conseguia essa medicação mesmo sendo controlada, né, gente? Ou seja, alguém estava prescrevendo. Eu quero aproveitar esse slide antes de concluir esse nosso ciclo e falar de alguns outros efeitos colaterais aqui para vocês. Então, olha só, não tome Ritalina, né? Se você sofre de ansiedade, se você tem algum problema na tireoide, vai prestando atenção e anota. Vocês podem buscar a bula na internet depois também e verificar, tá? Muitas crianças com TDAH têm problema na tireoide. Muitas. Se você tem problemas cardíacos, como ataque cardíaco, batimento irregular, dor no peito, insuficiência cardíaca, é por isso que o médico pede o eletro antes de dar a medicação, ou deveria pedir, tá? Que ele precisa ver se o coração dessa criança funciona bem, né? Se ela não tem nenhum problema cardíaco, e muitas crianças com TDAH também têm problemas cardíacos, tá? E o remédio agrava essa situação. Se você tem pressão alta, se você estiver tomando, né, algum inibidor da MAO, que são antidepressivos, se você tem pressão ocular aumentada, se você tem tumor na adrenal, e se você tem fala e movimentos corpóreos incontroláveis, como a síndrome de Tourette. Não sei como é que fala exatamente essa palavra, tá, gente? Me ajudem aí. É muito comum também crianças que não tinham antes essa síndrome começarem a apresentar depois do uso da medicação, tá? É muito comum. E por que eu estou ressaltando esses efeitos, efeitos colaterais não, né? Essas contraindicações aqui? Porque muitos médicos não olham para isso antes de prescrever a medicação, e é extremamente importante a gente verificar
toda a condição de saúde da criança antes de prescrever a medicação. E eu falo criança, gente, porque a grande maioria das pessoas que tomam são as crianças, tá? Mas os adultos também tomam, como eu falei. Funciona do mesmo jeito, tá? Então, olha lá, eu superestimulo o cérebro, depois eu tenho aquele efeito rebote. Quando eu tenho esse efeito, essa superestimulação, pensa comigo. Eu produzo uma certa quantidade de dopamina, só que não é o suficiente. E aí eu começo a tomar uma medicação que funciona como se fosse, entendo o que eu estou falando e olha meus dedinhos aqui, como se fosse, entre aspas, uma dopamina sintética. Veio de fora e funciona como se fosse uma dopamina sintética. E aí o meu cérebro começa a funcionar melhor, consigo me concentrar, né? O que acontece? O meu cérebro começa a entender que, opa, eu não preciso mais produzir tanta dopamina assim. Tá vindo de graça, tá vindo de fora, né? E tá funcionando, esse negócio funciona, né? Inclusive, muitas mães, quando a criança começa a tomar a medicação, a primeira ideia que elas têm é, nossa, resolvi minha vida, né? Porque, poxa, a criança não se concentrava, agora tá se concentrando, que é uma beleza, o professor tá elogiando, né? E esse é um outro problema que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o que acontece? Num longo prazo, e quando eu falo longo prazo, gente, 1 ano já é longo prazo, tá? No longo prazo, a gente começa a ter uma diminuição da dopamina que já era produzida, né, no organismo dessa criança. E aí existem alguns problemas que podem surgir disso, né? A gente já sabe hoje que se eu zerar a dopamina no meu organismo, eu entro em estado depressivo, tá? E esse é um ponto que eu acho que eu nem coloquei aqui nos slides, mas isso já tem estudos comprovando isso hoje em dia. Inclusive, pessoas que eram medicadas com outros medicamentos aí para estimular a produção de serotonina, né, que normalmente é o que os médicos entendem que falta na pessoa depressiva, não funcionavam para pessoas que têm depressão. Quando eles, né, começaram a trocar as medicações, estimular a dopamina começou a funcionar melhor, porque aquela pessoa estava em estado depressivo, não por falta da serotonina, mas por falta da dopamina. Esse é um dos pontos, né? A gente corre o risco, a criança que tem o TDAH, ela já tem um risco aumentado de depressão. Mas quando eu tomo essa medicação e eu começo a diminuir, então, né, essa dopamina, olha só o que acontece. Isso aqui foi retirado, tá, da revista aqui, da UFRGS Ciência, e foi publicado no dia 8 de fevereiro de 2019, relativamente recente, né, quando a gente fala de pesquisas aí, bem recente. Pesquisadores analisam efeitos da Ritalina sobre o cérebro em desenvolvimento. Cérebro em desenvolvimento, gente, até os 7 anos de idade, tá? Essa pesquisa veio colaborar, né, e reforçar a ideia de que a gente não deve prescrever nenhum medicamento, principalmente a Ritalina, para crianças menores de 7 anos. E aí, olha só o que diz aqui. Eles demonstraram, né, esses testes foram feitos com ratos, tá? Não foram feitos com pessoas. Demonstraram que o metilfenidato pode afetar diversos parâmetros neuroquímicos e comportamentais, levando, inclusive, a problemas de memória e perdas de neurônios. E ele fala, né, ao longo aqui da pesquisa, é uma pesquisa bem extensa, mas está acessível aí para todos também na internet, que inclusive sobre perda motora. Eles compararam esses sintomas com sintomas semelhantes aos do Alzheimer. Não que a criança vá desenvolver o Alzheimer, mas que ela desenvolve sintomas semelhantes na vida adulta. Lembrando que vida adulta é após os 18 anos, tá? Então, esses medicamentos, quando dados para criança menor de 7 anos de idade e de forma contínua, quando chega na vida adulta, a criança começa a apresentar, então, tremores, esquecimentos, né? A tal ponto de precisar de ajuda mesmo para fazer as atividades básicas, né, do dia a dia. Lembrando que isso foi feito com ratinhos e não com pessoas. Mas a gente sabe, né, todos os estudos clínicos que a gente tem, a grande maioria não são feitos com pessoas, né, são feitos com ratinhos. Eu estou preocupada por conta da mudança da escola, retorno às aulas presenciais, estão pedindo um novo laudo sobre o TDAH e provavelmente vão querer medicar ela. A gente já vai chegar lá, Cíndia, mas olha lá, o que eu estava falando, né?
ela já passou por 3 medicações, certo? Porque não tinham mais os efeitos e eu não queria mais uma pior para ela, então ela parou a medicação. Mas olha lá, vamos entender, então, o que a Cíndia está falando, né? A Cíndia está aqui para mostrar que o que eu estou falando é real, que acontece não só com ela, com muitas mães, né? Com muitas crianças. Gente, quando a mãe dá a medicação para a criança a primeira vez, ou até quando um adulto toma e ele tem aqueles, parece que dá um estalo no cérebro, né? A cabeça começa a funcionar, a pessoa não conseguia se concentrar numa única atividade, então ela não conseguia render naquilo, ela começa a conseguir se concentrar e ela começa a conseguir aprender aquilo que ela precisa aprender. E aí, essa pessoa, e a mãe, quando a gente fala de uma criança, ela tende a achar que essa medicação é o que vai salvar a vida dela. E ela não busca mais outras alternativas, né? Só que existe um problema nisso. A medicação ela não vai durar para sempre. O efeito vai se perdendo no meio do caminho. E foi por isso aí que a Cíndia, né, já teve que trocar várias vezes de medicamento. E o que eu falei, né, antes também, ele não resolve a causa do problema. Clara falou lá para vocês, na primeira palestra desse workshop, qual era a causa do problema, né? Da onde vem o TDAH. E é só a questão da concentração? Não é só a questão da concentração. Quando eu dou a Ritalina, né, ou os outros medicamentos aí, psicoestimulantes para o meu filho, eu estou resolvendo temporariamente a falta de concentração dele. Mas eu estou piorando todo o quadro de ansiedade, de hiperatividade, e eu não estou resolvendo o problema pela raiz, né? Então, vocês assistam lá a primeira palestra para entender, e nós vamos falar um pouquinho também sobre a causa na palestra da semana que vem, tá? Mas ele não resolve a causa. E aí começa a vir outros problemas, né? Os efeitos colaterais. Quando eu tenho esses efeitos colaterais, o médico ele não vai entender que isso é um efeito colateral do medicamento, porque ele não foi treinado para isso, ele não estudou o medicamento a fundo para isso, né? Na faculdade de medicina não se estuda sobre os medicamentos, tá, gente? Estuda-se sobre os sintomas, sobre as doenças, e para cada doença eles têm lá um medicamento que é indicado para isso. O que o médico faz? Ele passa outro medicamento, né? Ou ele aumenta a dosagem. Né? Assim já passou pelas duas situações, aumentou a dosagem, aumentou, chegou no máximo, não dá para aumentar mais. Então vamos dar outro remédio. E aí chega uma hora que a criança já está tomando 3, 4, 5, 6 medicamentos psicotrópicos. Eu tenho mães que entram na comunidade, crianças com 5 anos, gente, tomando 6 medicamentos psicotrópicos. Isso é um verdadeiro absurdo, né? E eu tô falando aqui a realidade para vocês. Mas olha só, quando então eu ensino o cérebro da criança que a solução vem de fora, né? Poxa, é só tomar lá um remedinho. Eu me lembro claramente do meu sobrinho falando, mamãe, acho que eu tô precisando daquele remedinho, porque minha cabeça não tá funcionando muito bem, né? E, gente, isso é de cortar o coração. Mas olha só, quando eu ensino, então, para a criança que é só tomar um remedinho que a minha cabeça funciona bem, isso não é uma coisa pontual. Você não ensina nada, gente, nessa vida a gente ensina para o nosso cérebro pontualmente. O nosso cérebro, ele tem a ruim mania de generalizar todas as coisas, né? Então, ele vai entender que a solução sempre vem de fora para qualquer situação, não só para a questão da concentração, tá? Aí o que acontece? Ele aprende, então, a procurar a solução para os problemas dele fora também, né? E quando chega lá na adolescência, gente, o que acontece? As crianças não querem mais tomar a medicação. A grande maioria. Algumas, né, que são mais obedientes, mais complacentes, elas vão continuar tomando, mas a grande maioria, a realidade é que elas não querem mais, porque elas não querem mais sentir os efeitos colaterais, aquela dor de cabeça, aquela dor de barriga, aquela perda de apetite, depois aquela compulsão alimentar. Ela quer ter o controle dela, né? E a gente sabe que a adolescência é um período de muitos questionamentos, né, internos, a criança está se descobrindo. E nesse momento é tão importante que a criança saiba aonde buscar ajuda para resolver os problemas dela. Só que ela já aprendeu que a solução vem de fora. Aonde você acha que ela vai buscar a solução quando ela tiver um problema para resolver?
Vai ser dentro dela? Vai ser dentro de casa? Não. Muitas vezes vai ser fora. Olha lá. Arthur está apresentando muito tremor nas mãos com Aristabe e o conserta. Falou ontem que quando eu não quis dar o Aristabe, mãe, eu não vou dormir. Falou ontem quando eu não quis dar, mãe, eu não vou dormir. Me explica melhor aí, Ana, o que aconteceu. Olha lá, e a Ale falando, tem médico que diz que o Aristabe não faz tanto mal, não causa dependência. Falam a mesma coisa da Ritalina, né, gente? Não é porque é um psicoestimulante fraco que ele não causa dependência. Tem vários estudos sobre o Aristabe, sobre a Ritalina, sobre Concerta, sobre o Venvance. Não tem muitos em português, mas tem sobre o Aderal, né, que lá nos Estados Unidos é o nome que é conhecido lá. Tem muitos estudos sobre esses medicamentos que eles causam, sim, dependência. Todo psicoestimulante pode causar dependência, tá? E aí, o que acontece, né, gente? A criança chega na adolescência, ela não quer tomar mais essa medicação, e você tinha um aliado, né, até então, que te ajudava malemar a contornar a situação, você não tem mais. Aí a situação piora, né, a falta de concentração volta com tudo, e toda aquela insegurança que já é natural, né, do adolescente, tudo isso vem à tona, né, soma-se tudo aí, e aí o que acontece? Ela já aprendeu que a solução vem de fora. Então, gente, é por isso, e existem estudos comprovando que as crianças que têm o TDAH, elas têm 40% de chance mais de se envolver com drogas ilícitas. E esse ponto da medicação é um dos fatores que levam a isso. É porque elas têm um emocional abalado? Também. Mas principalmente porque a gente está ensinando que a solução vem de fora. Ela já não se sente segura dentro de casa. Normalmente é uma criança incompreendida. Ela não tem muitos amigos na escola. Os pais também não sabem como ajudar essa criança. Ela não se sente acolhida e ela está naquele turbilhão de pensamentos, de hormônios, o que eu vou ser, para que serve a minha vida, afinal. E aí vai chegar um momento que ela vai ser exposta às drogas. E não se engane. Essa exposição às drogas, gente, qualquer adolescente vai sofrer. A não ser que você consiga enfiar seu filho dentro de uma bolha, que é impossível, ele vai ser exposto a isso. Seja lá na faculdade, seja na própria escola, ele vai ser exposto a isso e de uma forma muito sutil. Não é assim do nada, né? De repente você fala assim, não, Ale, mas o meu filho, ele só anda com crianças, né, de bem, ele anda com crianças, né, que são ensinadas aí também, eu já conversei também muito sobre isso com ele, e ele sabe que não pode se envolver com drogas, que faz mal e etc. Gente, tudo isso vai começar quando ele puder e tiver a oportunidade de experimentar o primeiro cigarro dele, né? Não sei se você tem essa informação, mas a própria nicotina aumenta a concentração. Quando a criança coloca um cigarro na boca, vai reforçar a ideia de que a solução vem de fora. Porque ela fumou ali, né? Um traguinho que seja. Ela conseguiu ficar mais concentrada, ela conseguiu pensar melhor, conseguiu até se divertir melhor na festinha. Ela vai continuar usando. E do cigarro para a maconha, um pulo, da maconha para a sequência aí que nós temos, também é mais um pulo. E o álcool é a mesma coisa, tá, gente? Nós temos, né, duas portas de entradas aí, que são drogas lícitas, né? Álcool e o próprio cigarro. Mas olha só, gente, o que eu tô querendo dizer aqui para vocês não é que, poxa, não é para dar medicamento, né? Não é isso. É que os medicamentos, eles não devem ser vistos como uma solução definitiva. Vai ter momentos que a gente vai precisar da medicação, né? Até mesmo para que a mãe e o pai consigam dar conta do recado, para que a situação, né, amenize ali em casa, dê um fôlego. Poxa, deu esse fôlego? Não é para você achar que o problema está resolvido. Deu esse fôlego, vai buscar uma alternativa que funcione, para que de fato o seu filho saiba lidar com as dificuldades que ele tem. Se a gente conseguir produzir de dentro para fora essa solução, e a gente vai falar mais a fundo sobre isso na próxima palestra, ele não vai precisar mais dessa medicação. E aí sim a gente consegue fazer a retirada também com segurança, né? Tá fazendo sentido até aqui, sim ou não? Maria Eduarda aumentou muito a compulsão por doces com a sertralina.
Risperidona, sertralina, Aristab, né, são medicamentos aí bastante comuns, né, da gente aliar com a própria Ritalina, tá bom? Para quem ainda não tem, né, familiaridade aí com esses nomes. Boa noite, Jeane. Meu filho tomou a Ritalina umas 3 vezes só, depois não dei mais. Vi os efeitos colaterais que ele estava tendo dor de cabeça e sem apetite. Que bom que você tirou cedo, né? Que bom que você tirou cedo. Mas olha só, gente, eu quero contar alguns fatos aqui que talvez não sejam tão agradáveis da gente saber, mas a minha função aqui não é falar aquilo que você quer ouvir, certo? A minha função aqui é realmente abrir os seus olhos. Principalmente se você é profissional aí da área da saúde, se você é psicólogo, terapeuta, eu vejo muitos terapeutas e psicólogos obrigando que a criança tome a medicação. Olha, para eu atender, seu filho precisa estar medicado. Não faça isso, né? Não, ele não precisa estar medicado para que você consiga atender. O que ele precisa é ter o apoio seu e da família. Então, em vez de exigir, né, o uso aí da medicação, exija que os pais também participem do processo terapêutico, tá? E aí você vai cuidar da criança, você vai cuidar dos pais, porque nos pais está uma das chaves para a gente adequar, né, todo esse ambiente aí que leva ao aparecimento dos sintomas do TDAH. Mas, gente, deixa eu contar um detalhe para vocês. Falei que eu estudei, né, farmácia, foi a minha primeira formação, e eu trabalhei 6 anos na indústria farmacêutica. Trabalhei no laboratório de controle de qualidade e não raras vezes fui obrigada a deixar passar medicamentos que não eram para passar pelo controle de qualidade, né? Em indústrias grandes, tá? Nunca trabalhei em indústria pequena, todas indústrias grandes e de muito renome. Deixar passar, né? Porque eles não podiam perder dinheiro, mas isso era o menos pior, vamos dizer assim. Trabalhei também na parte de pesquisas de novos medicamentos, né, de validação de processo, também para novos medicamentos, e por menos tempo, mas também trabalhei muito de perto na área comercial, né? E, gente, a verdade é que existe uma grande máfia dentro da indústria farmacêutica. Afinal de contas, pensa comigo, se a gente não tomasse tanto remédio, como é que eles iam conseguir ganhar dinheiro, né? A ideia, gente, e quando a gente ia pesquisar um novo medicamento, duas eram os questionamentos primeiros, né? Primeiro, vai dar lucro? Ou seja, vai ter uma grande demanda, muitas pessoas precisam dessa medicação, muitas pessoas têm essa doença, né? Segundo, quais os efeitos colaterais essa medicação vai trazer? Por quê? Porque, de acordo com os efeitos colaterais, a gente já começava a pensar em desenvolver novos medicamentos para combater os efeitos colaterais, tá? Isso é pensado desde antes do início das pesquisas. E, gente, quando eu falei, né, para vocês que eu também trabalhei um pouquinho na parte comercial, o que acontece muitas vezes é que os médicos, eles não têm realmente o conhecimento da medicação, tá? Se você pegar um médico que lê a bula, você já deu sorte aí de pegar um médico que pelo menos se preocupa em aprender. Eles não leem a bula, eles não têm a menor ideia. Na verdade, o médico fala que a gente nem deve ler a bula, né? Quantos de vocês já foram no médico e o médico falou assim, não, se você for ler a bula, você nem toma. Leia a bula do medicamento. Principalmente se você é profissional da área da saúde, antes de você exigir, né, que a criança seja medicada, leia você também a bula, né? Veja lá se realmente você acha que vai ajudar a criança. E se você é mãe, né, ou se é você quem está tomando essa medicação, leia a bula de todos os medicamentos que você toma, porque tenho certeza aí que vai fazer, né, grande diferença para você. Mas o que acontece, né, gente? A gente tem hoje uma prescrição indiscriminada, e na verdade já vem de muito tempo isso, tá? Porque os médicos, eles são estimulados a prescreverem determinados medicamentos, inclusive determinadas marcas. E se você vai no médico e ele indica para você, olha, compra desta marca, e se possível compra nesta farmácia, se ele te indicar até a farmácia, você pode ter certeza que ele está ganhando para fazer isso, tá? Realmente existe essa máfia, não é brincadeira que eu estou falando aqui para você, e claro que isso não está registrado, né, em pesquisas, mas existe uma pesquisa que foi feita, nem é tão recente assim, já tem 10 anos já essa pesquisa, que registrou um aumento aí de 775% na prescrição
da Ritalina. Aqui, na chamada tá consumo, mas é na prescrição. Frente a um aumento em 66% dos diagnósticos. E, gente, 66% de aumento nos diagnósticos, mais do que 10 vezes isso de medicamentos, é claro que muita gente está tomando aí sem diagnóstico. E, às vezes, a pessoa até sabe que ela não tem o TDAH, mas ela está tomando para outra finalidade, como para se concentrar nos estudos quando ela está lá na faculdade, por exemplo. Só que, gente, quando eu tenho essa prescrição indiscriminada, né, e eu tô dando a torto e a direito medicamento para as pessoas, eu tô trazendo todos aqueles prejuízos que eu já falei para vocês, né, e agravando, principalmente, os prejuízos emocionais. Eu tô ensinando para ela que isso tudo vem de fora, eu tô aumentando todos os riscos cardiovasculares, até mesmo pulmonares, né? Eu estou agravando o risco de ela se envolver com drogas, de desenvolver uma depressão e por aí vai, né? E isso, gente, até mesmo já está se pensando, né? A ONU já está pensando em tornar isso um caso de saúde pública. Por quê? Muitas crianças medicadas, muitas crianças depressivas, e isso tem custado muito para o governo, né? Isso tem custado muito para o governo, e eu espero que eles realmente, né, percorram este caminho. Mas, olha só, tem um estudo, né, gente, que foi feito com 600... foi um resumo, né, de 628 publicações e mais 55 artigos. Todos eles mostraram que o aumento do uso desses medicamentos agrava o relacionamento conjugal. Mas o que agrava o relacionamento conjugal? Como assim, né? É claro que antes de agravar o relacionamento conjugal, agravou a parte emocional aí deste casal, né? E por quê? Também por conta dos filhos. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Sim ou não? Comenta aí para mim. Eu preciso alertar, né, vocês com relação a isso. E outro detalhe. Quem aqui teve, não sei quantas mães nós temos aqui, mas enfim, conta aí para mim, quantas crianças você conhece que teve até mesmo o diagnóstico na primeira consulta, né? Diagnóstico não deve ser dado na primeira consulta, existe todo um caminho para a gente chegar no diagnóstico do TDAH. Ele é feito por diagnóstico diferencial, preciso avaliar vários outros problemas antes, né? Outros problemas que levam à falta de concentração, que levam à hiperatividade e que não são do TDAH. Né? E aí, só depois que eu descartar todos esses outros problemas é que eu chego realmente no diagnóstico do TDAH. Alessandra, meu filho de 6 anos dizia: mãe, eu não quero mais tomar esses remédios. Olha só, Thelma conseguiu parar já, sim ou não? Que eu sei que a Thelma já teve um grande avanço aí. Thelma é a Thelma da comunidade que está falando aí, sim ou não? Olha só, vamos falar de algumas alternativas que normalmente, né, aqueles médicos que são um pouco mais naturalistas, né, acabam prescrevendo aí pra gente. Normalmente o que eu vejo, né, de prescrições alternativas aí são os florais, né, que os florais, gente, eles são medicamentos fitoterápicos, né, então eles são extraídos de plantas, são naturais, porém eles ainda trazem alguns efeitos colaterais, não é porque é planta que é natural, que não traz efeito colateral, tá? Então, é melhor do que a Ritalina, mas precisa ser avaliado aí também com bastante critério, tá? Homeopatia, esse eu diria que é uma alternativa que vale a pena a gente apostar. Por quê? Ela vai na causa do problema e ela não traz os efeitos colaterais, né? Porque a gente vai alinhar a biologia dessa pessoa. Mas ele é um tratamento de longo prazo, né? Normalmente a gente vai ver um efeito disso depois de 1 ano, mais ou menos, tá? Eu sempre me tratei com homeopatia, não é só o TDAH que a gente consegue tratar com homeopatia, qualquer problema de saúde. E a suplementação. Só que a suplementação, eu tenho uma grande ressalva, a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre essa questão da suplementação na próxima aula, onde nós vamos falar também dos alimentos, tá? Mas a suplementação, ela é uma alternativa boa, sim.
tá? Só que a suplementação, quando ela é sintética, e a grande maioria do que a gente tem disponível nas farmácias, tirando raras exceções aí de algumas cápsulas de ômega 3, né, que realmente são naturais, mas essas são as mais caras, tá? E aí, se você vai lá na farmácia procurando o mais barato, você pode ter certeza que você vai comprar o sintético. Mas, normalmente, as vitaminas são todas sintéticas, e os minerais também. O que acontece? Quando eu vou fazer a suplementação, para que ela tenha um efeito benéfico, para que ela tenha um efeito modulador do TDAH, eu tenho que ter altas doses dessa suplementação. E eu não posso fazer isso sozinha. Eu vejo muita propaganda de suplemento para TDAH na internet. Não suplemente o seu filho sem uma supervisão médica, tá? Por quê? Porque os suplementos, como eles precisam ser em altas doses, a gente tem que acompanhar, principalmente, a saúde do fígado dessa criança, tá? Porque vai fazer sobrecarga. E aí, quando apontar, né, um aumento lá da creatinina, por exemplo, aí o médico vai falar, ó, vamos ter que diminuir ou vamos ter que dar uma pausa nesses suplementos. Então, é extremamente importante que exista, né, esse acompanhamento médico. Um médico que seja sério, né, gente? Pega um médico aí que é nutrólogo, pega um médico que você conhece, que realmente esteja empenhado em ajudar o seu filho e não só passar remédio, né? Mas olha lá, existe uma alternativa, né, gente? Existe uma alternativa. E olha só, essa revista, né, Neuroscience in Bio... É que aqui não ficou muito boa a qualidade, né? Mas Neuroscience and Biobehavioral Review. Foi uma revisão, né? Deixa eu voltar aqui. Foi uma revisão que eles fizeram do behavior, né? Do ambiente dessas crianças. Olha lá. Dessas crianças com TDAH, tá? Em inglês, a sigla é ADHD. Um dos pontos, essa pesquisa foi bem extensa, tá? Ela também está disponível aí na internet para vocês. Mas olha só, um dos pontos avaliados foram justamente da deficiência nutricional. E eles chegaram, né, à conclusão, ó, de alguns minerais, alguns metais, né, diminuídos aí também, como a ferritina e a vitamina. Eu pincelei só alguns pontos, né, para não ficar muito extenso aqui para vocês. O ômega 3 e a vitamina D, né? Então, foram 3 coisas que essa pesquisa revelou para a gente em termos nutricionais, tá? Que eles encontraram uma baixa, então, nas crianças que têm o TDAH. Ômega 3, a ferritina e a vitamina D, tá? Tá aqui nesse documento, vocês podem achar ele aí na internet também facilmente. Qual é, hoje, a recomendação, né, que a gente tem para resolver os problemas do TDAH? Uma alimentação adequada, tá? E uma suplementação que seja natural. Não é só isso, né? Na verdade, a gente tem, para a gente solucionar todo o problema, eu já vou falar para vocês como a gente chega lá, mas em vez do medicamento, gente, se a gente tem uma opção natural e que, pela minha experiência, funciona melhor do que a própria medicação, por que não a gente optar por isso, né? Eu tenho como adequar a alimentação, eu tenho como dar uma suplementação que seja natural também, para que não faça, né, essa sobrecarga no fígado e nos rins também, que acaba fazendo uma sobrecarga nos rins. Quem tá aqui que já fez a troca, né? A troca, gente, não é assim de uma hora para outra que faz, não, mas quem tá aqui que já fez a troca, né? Dava medicação e hoje controla os sintomas do TDAH pela alimentação, comenta aí. Olha lá, a Thelma tá falando, sou eu mesma, antes ele tomava Ritalina, não está tomando mais. Thelma é uma das mães que já fizeram a troca aí, tomava medicação, agora está controlando pela alimentação. Quando eu falo de alimentação, gente, nós vamos entrar mais a fundo nisso na próxima palestra, tá? Por isso que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é uma alimentação adequada para a gente realmente desintoxicar o organismo e regular essas vitaminas, tá? A gente consegue fazer a regulação disso tudo, vitaminas, minerais, o ômega 3 e por aí vai, na alimentação, tá? E aí, olha só, para que a gente tenha, né, qual seria a solução? Na verdade, eu falo, gente, que nenhuma criança deveria ser tratada como
tendo o TDAH. Porque o TDAH, na verdade, ele ganhou recentemente esse nome, né, de transtorno, mas ele é uma síndrome, na verdade. O que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas, né? Ele é um conjunto de sintomas. E esse conjunto de sintomas, que é a desatenção e a hiperatividade, eles podem vir de diversas causas, na verdade. Uma delas é a genética, mas outra ou outras é realmente a desregulação, é uma alimentação inadequada, é um ambiente emocional que não é favorável, né? Então a criança, o maior problema não é ela não conseguir se concentrar. O maior problema é ela não conseguir lidar com essa dificuldade que ela tem. Ela não ser persistente. É a mãe não conseguir ensinar ela algumas habilidades sociais, por exemplo, né? E qual que seria a solução completa, né? A gente conseguir adequar essa alimentação, então, existe um protocolo alimentar, né, para o TDAH, e a gente vai entrar mais a fundo nele, então, na próxima palestra, e fazendo a intervenção comportamental dessa criança, para poder adequar o ambiente emocional dela. Quando a gente fala de adulto, intervenção comportamental é para o adulto fazer, né, na criança. Mas quando a gente fala de adulto, é o adulto cuidar do emocional dele, né? Então, se a gente cuidar do emocional e da alimentação, a gente vai tanto corrigir essa biologia, né, através da alimentação, quanto eu vou também criar novos caminhos neurais aí, né, para que o meu cérebro saiba o que fazer com esses neurotransmissores. Tá claro para vocês? Sim ou não? A Cíndia falando aqui, ó. Eu também, né? Eu também, alimentação, suplementos e telas, redução de telas, né, Cíndia? Eu não consigo colocar na tela aí, mas acho que a Carla consegue colocar os comentários das meninas aí na tela. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ah, vamos lá. Peraí que eu perdi o... Eu quero colocar como sugestão aqui para vocês, ó. Ah lá, a Cíndia falando, né? Que ela trocou a medicação. Lembra que ela comentou lá em cima? Que ela já deu 3 tipos de medicação para a filha? Hoje ela tá com a alimentação, suplementação e tirou não, mas acho que ela reduziu aí as telas, né? As telas, daria uma outra palestra aqui a gente falar sobre a influência das telas aí no TDAH. Olha lá, estou preocupada por conta da mudança de escola e o retorno às aulas presenciais, pois estão pedindo um novo laudo para ela sobre o TDAH. Então, você sabe como estão os sintomas dela aí, certo? Avalia, você tem, inclusive, lá dentro da comunidade, como fazer, né? Como medir aí todos os sintomas e também avaliar o que você não está fazendo, se os sintomas não estão 100% controlados, por que não está? O que a Cíndia deixou de fazer aí e volta a fazer, antes dela passar no médico, tá? Antes dela passar no médico. Lembrando que quando a criança já está aí pré-adolescente, gente, também é extremamente importante a gente tratar a parte hormonal, tá? Existem suplementos também para isso, para que a gente regule a parte hormonal, né? Para minimizar toda aquela TPM que existe, né, ali na adolescência também, que muitas vezes não é do TDAH, tá? Muitas vezes a agitação, a ansiedade, principalmente nessa fase, muitas vezes não vai vir do TDAH, mas vai vir da própria adolescência aí, tá bom? A Rosana aqui também falando, meu filho tem 6 anos, com 5 anos, na primeira consulta com o neuro, ele já passou a Ritalina e o pediatra não permitiu que o acompanhamento melhor para chegar... não permitiu, ele quer um acompanhamento melhor para chegar ao diagnóstico. Que bom que você teve pelo menos um médico aí, né, te auxiliando numa decisão mais sensata, né? E, gente, por isso que é tão importante que as mães tenham conhecimento, né, do que deve fazer diante de uma decisão do médico. Sempre quem vai decidir se vai optar pela medicação ou não é a mãe ou é a pessoa adulta, né, o responsável ali. Por quê? O médico, ele tem a opinião dele. Ok, a gente vai respeitar isso, mas você vai decidir se você vai aderir ao tratamento dele ou se você vai procurar outro médico, tá? Vocês têm liberdade para isso. A Márcia falando, né, que a minha filha já tomou Venvance, Rubifen e Ritalina, hoje somente na alimentação e adequação da suplementação. Olha, a alimentação adequada e a suplementação. Então, já temos 3 casos só aqui ao vivo, né? Lá na comunidade nós temos centenas
de casos. Muito bom. E aí, gente, eu coloquei aí na tela para vocês, sugestão para vocês assistirem 2 documentários que estão na Netflix, tá? Um chama Take Your Pills, esse ele fala mais especificamente do TDAH, ele vai falar do Adera, né, que é o nome lá, que vai falar dessa situação que o Felipe comentou lá no início, né, de pessoas que tomam a Ritalina, que não é a Ritalina, lá é o Venvance, que tomam essa medicação sem ter o TDAH, né, mas toma essa medicação na faculdade para melhorar o seu desempenho. E esse outro, se a Kátia puder tirar essa frasezinha que está aí para o pessoal ver, veja, printa a tela aí ou anota, né, chama What the Health, tá? What the Health é o nome aí, deve ter em português, ou se não tiver em português dublado, vocês assistam aí legendados. Vale muito a pena, né? Esse What the Health, ele fala muito sobre essa questão da máfia por trás da indústria farmacêutica e de todo esse incentivo, né, de medicamentos. Cadê os chás das avós, né? Eu, quando na minha infância, eu tomava muito chá da avó. Cadê os chás da avó? Por que não funciona mais? Porque a indústria farmacêutica não quer que funcione mais, né? Ela quer dar outras alternativas aí para você, para, claro, né, gente, que ela tenha aí dinheiro no bolso dela. Então, volto a falar, eu quero ainda passar um videozinho aqui para vocês entenderem, embora a gente já viu, né, a gente tinha até algumas mães aqui ao vivo assistindo, né, e puderam contribuir aí, falando da parte da alimentação, mas eu quero frisar aqui para você, não estou demonizando, né, o medicamento, mas a gente precisa ter consciência dos benefícios e dos malefícios. E a gente realmente precisa colocar isso numa balança, né? E você, como mãe, você tem que tomar a sua decisão. Ou se você é adulto, você tem que tomar a sua decisão. Mas jamais um médico, ou um psicólogo, ou um terapeuta deve falar para você o que você tem que fazer, deve te obrigar. Esses profissionais, e eu falo como terapeuta também, a gente vai sempre orientar. A gente vai expor a nossa visão. Quem deve tomar a decisão deve ser o paciente ou o responsável pelo paciente, tá? Mas para a gente finalizar, e aí eu quero que vocês coloquem, né, as dúvidas de vocês aí, eu quero compartilhar com vocês a fala de uma mãe aqui, quando ela fez a mudança alimentar, só para vocês entenderem o impacto que isso tem. A nossa tarefa era estressante. Quando eu sentava com ele, a gente passava 2, 3 horas. Hoje não demoramos 10 minutos. É outra realidade. Havia uma rebeldia muito grande, uma oposição muito grande à desobediência. Hoje ela já me ouve, já me vê como modelo, ela escuta a minha opinião já é importante para ela. Hoje ela própria já se impõe as metas, eu não preciso dizer, faça isso, faça aquilo. Eu eliminei 72,5% do TDAH e do TOD. Quando eu fazia com as sílabas, eu dizia a primeira sílaba, quando eu dizia a segunda, ele já esquecia. Para minha surpresa, ele raciocinou muito bem. Não tem mais aquela chantagem dele emocional de choro, de birra na hora que o chão fazer tarefa, não tem. E outra, sem medicamentos. Sem medicamentos, né? Eu estou vendo que o amor ele funciona mais do que o medicamento. Alguns quadros, assim, dela estavam bem inadequados, sabe? Tipo, bater porta, assim, insistentemente, ou ficar empurrando e dar cabeçada, sabe? Umas coisas, assim, de não controle emocional, tipo assim, saiu do padrão, né? Eu tive, assim, é como se um peso tivesse, né, liberado, não destravado, digamos assim, de um processo aí que estava bem difícil de avançar. Eu eliminei 77% dos sintomas do TDAH em 90 dias. TDAH não é bicho-papão. Olha aí, né, gente? Por que eu quis trazer essas mães aí falando para vocês? Porque para vocês ouvirem da boca delas, né? Elas só aplicaram esses 2 pilares, que é a intervenção comportamental e a intervenção alimentar. A gente fala intervenção, né? Porque é quando é do adulto para a criança. A gente intervir ali ativamente no comportamento, nos hábitos da criança, tanto emocionais quanto de alimentação, né?
E eu fico feliz que a Rosana, né, conheceu, né, essas informações aí antes de dar a medicação. Realmente, tente de tudo, Rosana. Tente de tudo, porque a medicação ela deve ser a nossa última escolha. Né? Se tem algum caso que, poxa, tá muito insuportável, a mãe já tá a ponto, né, de pedir, pelo amor de Deus, faça alguma coisa por mim. Eu sei como é essa realidade, porque quando as mães chegam na comunidade, muitas delas estão com o emocional muito fragilizado, né? Muito abalado realmente, porque a situação é difícil. Então, se você é uma dessas pessoas que está nesse... você já não tem mais outra solução, você não vê mais uma solução, você não sabe mais o que fazer, a situação está insustentável, ok, vai na medicação, né, vai ajudar por um tempo, mas não tenha a medicação como único tratamento e que não seja para sempre também, né? Tenha em mente que você vai precisar ajudar o seu filho a resolver isso de dentro para fora. E não é fácil, gente. Quem está aí, que já aplicou e tem aplicado esse caminho, não é fácil. Mas é muito mais fácil do que conviver com as dificuldades aí que esse transtorno traz, isso eu garanto para vocês. E a parte da alimentação, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo na semana que vem, tá bom? Então, quero já agradecer. E eu interrompi aqui o meu compartilhamento, mas eu acho que eu vou compartilhar de novo, só para poder colocar aí para vocês. Deixar os seus contatos. Quem quiser aí os contatos, né? Entrar aí em contato. Se a Carla puder colocar na tela, fique à vontade, gente. Entre em contato. Nas redes sociais também tem muito material, tem muitas aulas gratuitas aí para ajudar vocês nessa parte de intervenção comportamental, alimentação também. E não perca, né, a nossa palestra do próximo sábado, se você se interessou mais aí pela alimentação, né? Carla. Então, Alessandra, para a gente comentar um pouquinho sobre a questão do canabiol, né? Que algumas pessoas ficam curiosas. Certo, vamos lá. O que você tem a dizer sobre isso, né? Sua opinião relacionada a isso. Todo mundo já printou aí, vou tirar o compartilhamento aqui da tela. Para a gente conseguir olhar mais no olhinho aí, a gente não, né? Mas você que está em casa pode olhar aqui no nosso olho. Gente, o canabidiol, né? Que é extraído lá da cannabis. Eu até não coloquei nos slides, né? Mas muita gente realmente pergunta, porque os estudos ainda não são conclusivos, tá? E é muito divergente. Então, tem muitos estudos falando que realmente ajuda na concentração, né? Existem estudos com relação ao cannabis para várias doenças, na verdade. TDAH é um deles. Existem estudos comprovando, né, que realmente aumenta a concentração, porém existem muitos estudos também falando que no médio e longo prazo, como a própria Ritalina, né, ele pode trazer prejuízos que não compensam o benefício. Então, ele traz, o efeito é muito semelhante ao de quem fuma a maconha, tá? O comprimido, né, o efeito é muito semelhante ao de quem fuma a maconha. Claro que quem fuma a maconha vai ter outros prejuízos, porque não é só a folha, né, que ele está consumindo a folha queimada, né, então, assim, claro que ele é muito mais cancerígeno, e ali na composição tem vários outros químicos que também trazem prejuízos. Mas se a gente fosse comparar só, né, a folhinha ali da maconha com o medicamento, o efeito é muito semelhante, o efeito negativo é muito semelhante, tá? Quem toma o comprimido não fica doidão, não é nesse sentido que eu tô falando, mas os efeitos maléficos, tá? De prejuízo cognitivo. Então, tem estudos também sobre isso, então é muito controverso, né? E os estudos não são conclusivos. E tanto que a gente não... essa é uma medicação que não é aprovada no Brasil ainda, tá? Então, quem faz uso dela, normalmente compra de fora, e para você comprar fora, você tem que ter receita de lá de fora também, né? Se você não tem receita lá de fora, você está fazendo contrabando, né? Então, fica o alerta aí para vocês.
que mais de dúvidas? A Jurema está falando aqui, né? Ó, o professor também precisa ter esse conhecimento, pois pode muito ajudar os pais. Eu ajudei a introduzir os suplementos na alimentação do aluninho dela, né? Ficou faltando aí, mas o meu aluno. É extremamente importante, porque eu vejo também muitos professores obrigando, né? Não que o professor tenha esse poder, mas ele vai na coordenação e a coordenação vai nos pais, como a Cíndia colocou aqui, né? Eu tô com medo da volta às aulas porque eles vão obrigar minha filha a tomar a medicação. Ninguém pode obrigar o seu filho a tomar a medicação. Se você não é a favor da medicação, ninguém pode obrigar, tá? Isso eu posso até... eu estou para gravar, né, uma live aí também, junto com uma advogada que atende muitos casos como esse, mas, gente, isso é totalmente ilegal, tá? Você é o responsável pelo seu filho, pela sua filha, e é você quem decide se vai tomar medicamento, se vai ingerir tal alimento, se vai fazer isso, se vai fazer aquele outro, né? E você também tem a opção aí de repente, não continuar na mesma escola, né? Então, cada pai é que sabe do seu filho, né? O que mais de dúvidas? Eu acho muito importante levar em consideração, né, como você mesma falou, como alguns profissionais falam, né, a questão dos efeitos colaterais, se eles são superior ao problema, então, assim, o que a gente vem trazer não é dizer tome ou não tome, né? Então, eu acho que tem casos e casos, né? Mas a gente tem que avaliar o custo-benefício disso tudo e compreender mais sobre o transtorno do TDAH para poder ver que se existem outras alternativas, né? Como foi falado desde o primeiro dia do workshop, né? A gente está aí no quarto dia do workshop, tem muitas informações, quem não assistiu pode rever, né? E o próximo, que seria com Clara novamente, por questão de saúde, ela não vai poder estar, né? E como a Alessandra domina também essa parte de alimentação, né? E conhece muito do TDAH, então vamos estar com ela novamente, né? No último dia do workshop, né? Encerrando esse momento que é um presente para todos nós, né? Tá aprendendo, assim, um pouquinho, porque a gente sabe que o TDAH é um mundo, né? É um mundo de conhecimento, de questões. Então, assim, já agradecendo a Alessandra por tudo, né? Por seu apoio, pela comunidade, né? Vocês podem estar seguindo a Alessandra, que tem muito mais sobre o TDAH, né? No YouTube tem vídeos maravilhosos. Sigam no Instagram também, né? Em todas as redes sociais, Facebook também, né? E vamos estar aqui na próxima semana, no próximo sábado, compartilhando com vocês também desse momento, né? E eu já deixo. Deixa eu ver. Eu já deixo para você fazer suas considerações finais, né? Porque qualquer coisa vocês podem deixar nos comentários, qualquer dúvida, a gente pode voltar aqui nos vídeos e tá revendo os comentários, tá? E a gente vai tentando responder. Também pode procurar, a gente está circulando com as redes sociais de todos os palestrantes desse workshop aí, onde vocês podem também fazer perguntas que a gente vai ter o maior prazer de esclarecer as dúvidas, né, Alessandra? Com certeza. A minha missão é levar essas informações para muitas famílias, né? Como eu falei,
famílias. E quando eu falo famílias, gente, isso inclui os profissionais também, né? Porque eu acredito que quem vai para a área da saúde ou para a área da educação, isso é uma missão de vida, né? Ninguém vai para a área da saúde ou para a área da educação se não for para ajudar outras pessoas, né? Pode até ser que em algum momento aí do caminho se desiluda com isso, mas entrou por essa finalidade. Então, é uma missão e é a missão da sua família, acaba no final das contas sendo a missão da sua família. Então, compartilhem, né? Não esqueçam também de curtir aqui o vídeo, porque isso ajuda a gente a levar isso para mais pessoas, mas compartilhe, né? Se essa live ajudou você em algum aspecto, compartilhe, colabore, né, com o crescimento de uma outra pessoa, seja profissional, seja pai, seja mãe, e eu acho que o que mais, talvez a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui, como a Jurema reforçou, né, que o pai e a mãe devem ser realmente responsáveis pelas decisões que eles tomam, e seja essa decisão qual for, as suas decisões vão ser de acordo com os seus valores pessoais, de acordo com as suas crenças, né, até mesmo crenças religiosas. Não deixa que ninguém interfira nisso. Você pode colher informações, né, como eu estava no papel de oferecer informações aqui para você, mas você pega essas informações, pega informação também de outros lugares, formule, né, a sua própria opinião a este respeito e não deixe que ninguém mude essa opinião. Claro que se alguém vier com uma informação relevante, você avalia, né? Você não vai estar fechada para aquilo que vier de novo. Mas não deixe que ninguém tome as decisões por você. Nem escola, nem médico, né? E ninguém aí que seja, certo? E fico à disposição de vocês, né? Então, aí nas redes sociais. Quem quiser conhecer mais aí sobre a comunidade, também pode acessar aquele link que eu coloquei, mas se vocês procurarem Alessandra Luizari, vocês vão achar nas 3 redes sociais aí, tá bom? E é isso. Deixa eu ver aqui. Mais Andréia tá... Isso. Os pais realmente precisam de muito amparo, pois às vezes estão desesperados e se sentindo sozinhos. Andréia, eu não sei se você assistiu, né, todas as palestras aqui desse workshop. Assista, se você ainda não assistiu, e todas as mães aí, né, também, a palestra da Lucineia, né, que falou sobre comportamentos dos pais, dos professores. A Jurema também falou, né, mais sobre o manejo lá em sala de aula, porque se vocês não estiverem com o emocional de vocês cuidado, né? A gente não tem como cuidar do emocional também dessas crianças. Hoje a gente falou bastante sobre medicação, né? Mas a parte emocional, ela é extremamente importante aí também. Obrigado, Elisângela. Então, a gente fecha essa etapa no próximo sábado, né? Com véspera de Dia dos Pais, é isso? E isso mesmo. Falando da alimentação, então, vocês estão todos convidados, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, né? Compartilhe com colegas, professores, né? Profissionais da psicologia. Muitas vezes a gente pega pacientes de, eu não atendo esse público. E muitas vezes chega esse público, chega para você e você não tem o diagnóstico e não sabe nem o que fazer. Então, é importante todas as informações trazidas aqui, né? Não só para professores, psicólogos, pais, mas para diversos profissionais, né? Então, gratidão mais uma vez, Alessandra. A comunidade TDAH não é bicho-papão. Quando vocês verem esse elefantinho aí atrás, né? Esse Galão, da comunidade, vocês já sabem, tá? E boa noite a todos, um excelente final de semana, abraço para todo mundo e abraço para você, Alessandra. Abraço para todos vocês. Tá bom, encerrando aqui, tá? Tchauzinho.